Meninos, então, fico muito feliz de vocês estarem por aqui, né? Período da tarde aí. A gente não vai falar que tá perdendo tempo, porque tá aqui estudando, né? Para o que é para o futuro de vocês muito importante. E espero, torço muito que vocês consigam essa vaga, viu? É uma situação, assim, atípica, né? É diferente, a gente precisar de esforçar um pouco mais. É uma coisa que eu quero conversar bastante com vocês, antes mesmo de a gente começar essa aula, que no decorrer do ano eu observei muito isso, essa questão assim do próprio esforço, ou talvez um pouco de falta de esforço, né? Eu acho que isso é muito importante que ocorra uma mudança de mentalidade, tá? Vocês vão fazer uma prova que não vai ter como fazer mais de uma vez, né? É somente uma. Não vai ter como ter outra oportunidade para tentar fazer essa prova. Então, assim, eu acho que é de extrema importância que vocês tentem fazer e tentem resolver as questões assim, como se fosse realmente a última situação. Não avancem em questão sem ter certeza que vocês consigam ou não fazer ela. Não tentem chutar a questão, tá? Isso me baseando no que eu observei nas provas, né? No ano inteiro. Isso influenciou muito na nota de vocês. Eu vi que teve alunos que realmente tentaram fazer e outros que, na hora que viram a prova, né, viram que a questão estava um pouco complicada e simplesmente assim largaram mão, né? E eu espero que dessa vez, nessa prova que vocês vão fazer do FTM, vocês não façam igual, tá? Porque não pode, gente. Isso daí, de agora em diante, eu espero que vocês façam sempre. Não deixem, sabe? Tá, se por acaso você achar que a prova tá difícil, que tem uma ou outra questão difícil, não pula a questão, tá? Ou melhor, não tenta fazer questão. Pular, talvez você pode deixar para tentar fazer no final, mas vocês não podem tentar de tentar resolver a questão, tentar achar a resposta de verdade, tá? O tal do chutar não ajuda em nada. Geralmente, quando a gente vai resolver uma questão, a gente fica em dúvida entre uma, duas questões, talvez três, mas sempre tem alguma coisa que não tem nada a ver com a questão. E é esse tipo de situação que vocês não podem fazer, não pode chutar, tá? De agora em diante, nessa prova, é uma prova que não é grande, né? São somente 30 questões. Vocês têm bastante tempo para ter para fazer a prova, então, assim, não vai ser questão de falta de tempo, mas que vocês realmente façam a prova sem ficar pulando, tá? Eu vou compartilhar aqui, que eu acho que é importante no início a gente ver qual que é o conteúdo da prova, né? Em ciências. A prova de vocês tem no total 30 questões, né? Né, o Renato já conversou bastante com vocês sobre isso. Tem 9 questões de português e matemática e 4 para ciências, história e geografia. Em quantidade, não é uma grande quantidade de questões. Isso é bom e, ao mesmo tempo, é um pouco preocupante, porque pela quantidade de conteúdo que a gente tem aqui, possivelmente vocês já olharam também, é muito conteúdo para pouca questão. Eu acho que eles deveriam, talvez, até diminuir um pouco, tá? Porque a quantidade de conteúdo que vocês precisam, pelo menos ter uma noção, é muito grande para a quantidade de questões que tem. Por outro lado, vocês não podem, de forma alguma, deixar de estudar qualquer um desses conteúdos aqui. Vocês estão tendo aula com o Renato, e agora vocês começaram a ter aula comigo. E os outros conteúdos, se por acaso o professor combinou de fazer alguma coisa na escola, de passar alguma lista de exercício, eu acho que é importante vocês, pelo menos, terem uma noção de cada um desses conteúdos aqui, tá? Se por acaso tiver dúvida em relação a qualquer um deles, é importante vocês conversar com o professor, para pelo menos no momento que vocês forem chegar na prova, ter uma noção do que é que se trata. E aí é uma chance a mais de você conseguir acertar a questão pelo fato de saber o conteúdo, de saber do que é que se trata, tá? Assim, do modo geral, pelo que eu observei, em relação à carga de conteúdo, tá pesado matemática, tem muito conteúdo de matemática, tem muito em história e também em ciências. Pelo menos para mim, eu acho que tem muita coisa para vocês estudarem desses três. Português, essa parte de interpretação e gramática é mais, vamos dizer assim, do dia a dia de vocês. É óbvio que o peso de português é muito grande. E geografia, eu acho que eles pegaram mais leve.
Não sei. O que vocês acham aí? Vocês concordam ou não concordam comigo? Que matemática, ciências e história é mais pesado. Sim. Sim. E em Mas relação. também, professor, tem um negócio também, por exemplo, matemática, quatro operações. Quatro operações é coisa básica, né? Então, tipo assim, a Sim, gente tem algumas coisas que a gente pode ir eliminando, mas mesmo assim continua muita coisa para pouco exercício. sim, sim. Apesar de que português e matemática são 9 questões, mas, no modo geral, assim, eu achei que ficou, assim, muita coisa para ver. Apesar de que tudo é do fundamental, né? Vocês forem observar, e é tudo que vocês estão vendo desde o sexto ano. E é essa questão também que eu observei no que a gente vai precisar de ver, né, de revisar no de ciências. Porque aqui tem desde movimentos da Terra e fases da Lua, que é conteúdo que é do sexto e do sétimo ano. Depois entra para essa parte aqui. Isso daqui é basicamente o mesmo bloco, ó, corpo humano e saúde, sistemas do corpo, alimentação e higiene. Isso daqui é basicamente a mesma coisa. E é conteúdo do sétimo e do oitavo ano. Hoje em dia está misturado. Não sei se na época que vocês estudaram era do oitavo somente. E seres vivos e ecossistema é sexto ano. Então, assim, está muito meio ambiente também, sexto ano. De nono ano, tem isso daqui, ó, matéria e energia, Terra, universo. E movimentos da Terra, assim, não, não. É somente esses dois aqui. Apesar de que, se você vai falar, mas é somente isso, mas principalmente matéria e energia, é basicamente o que a gente viu em primeiro e segundo bimestre. É a parte que a gente viu de introdução à química e uma parte do que a gente viu em física também. Tá? Então, assim, em relação ao conteúdo, é uma quantidade razoável de conteúdo, sim. Tá? Mas, pelo menos em ciências, eu observei que eles colocaram conteúdos desde o sexto até o nono ano. Então, eles colocaram um pouquinho de cada. Vocês precisam realmente revisar cada um deles. E o mais importante é resolver as provas anteriores. Vocês estão fazendo as provas anteriores? De vez em quando eu vejo um ou outro na escola trazendo prova para mim dar uma olhada. Mas vocês estão fazendo? Todos vocês estão fazendo? Sim. Eu tô. Tá ótimo, então. Que, eu, que é o segredo de tudo, é vocês terem noção de como que é a prova. Teve, não sei, um outro aluno que me falou que parece que trocou a banca da prova, que agora quem vai fazer é o Cefet. Teve Sim, essa mudança mesmo, né? teve. Aí a prova, a gente tem até os gabaritos e as provas lá de BH, Belo Horizonte, que é da mesma banca. Aí são mais questões para estudar. São 50 questões, aí divide as mesmas matérias. Mas aí vocês têm, no caso, são questões ou a prova A prova inteira. É uma prova somente? Vocês têm? Ou mais de uma Isso. prova? Não, acho que tem mais, só que eu tenho só a primeira, a Não, de. faz o seguinte, então. Eu vou combinar com vocês, vocês me encaminharem essa prova, que aí qualquer coisa nas próximas horas a gente começa a trabalhar essas provas, tá? Eu acho que é muito mais importante do que a gente ficar assim, somente revisando o conteúdo, tá? Revisar é importante, mas eu acho que o mais importante é pelo menos vocês terem noção do tipo de prova, né? E geralmente esse tipo de prova tem questão com texto e algumas situações específicas. Eu não sei, ontem mesmo, no nono B, tinha dois alunos que estavam com uma prova que estavam meio que desesperados. Não sei se era a prova do IFTM ou do Cefet, mas tinha uma questão que era de. Não é balanceamento, é da lei de Lavoisier, é a mesma quantidade de produto, de reação de produto. Qual que era a grande dificuldade? Era essa questão de conseguir entender o que o texto estava pedindo. Tinha uma tabela com vários valores diferentes, tinha vários reagentes, várias substâncias diferentes, e o que o aluno precisava de fazer entender o que é que estava pedindo na questão. E é nesse sentido que eu acho que é importante vocês ficarem a todo instante fazendo provas anteriores. Acabou a prova do Cefet, acabou a prova do IFTM, pode fazer outro tipo de prova também. Elas são as principais, mas o mais importante é vocês terem noção de quais são os conteúdos que você precisa estudar, tá? Então, vocês vão fazer isso, ó, para a próxima semana que a gente vai fazer, vai ser no mesmo horário, tá? Vocês vão providenciar para mim
essas provas que vocês têm, que aí a gente vai trabalhar. Qualquer coisa aí amanhã ou até sexta-feira, a gente, se por acaso vocês conseguirem passar para mim, fica mais fácil. A gente já começa a organizar para as próximas semanas, tá? Mas sempre quando tiver alguma dúvida, vocês deixem separado aí que a gente vai fazendo, mesmo que for mesmo durante os dias de aula, a gente pode conversar alguma coisa, mas principalmente nesse horário que fica especificamente para isso, tá? Se tiver dúvida relacionada aos conteúdos que saem fora do que a gente está vendo na sala de aula, é melhor deixar para o momento que a gente tiver aqui, tá bom? Então, em relação às ciências, né, os conteúdos que eles separaram para a prova de vocês é corpo humano e saúde, sistemas do corpo, alimentação e higiene. Todos esses, basicamente, né, a gente resume como sendo uma frente somente, né, que é ligada ao corpo humano mesmo, tá? Tudo isso daqui tem a ver com o corpo humano, a parte de doenças e a parte da estrutura dos sistemas do corpo humano. Seres vivos e ecossistemas e meio ambiente é a parte que a gente considera como sendo ecologia, tá? É um conteúdo assim mais fácil e geralmente nas provas eles costumam colocar mais questões disso daqui. Mas como a prova de vocês é muito curta, né, são somente 4 questões, possivelmente não vai ser dessa forma. Pelo que eu já observei das provas que os meninos já me mostraram, não é o principal conteúdo. Eu vejo mais questões disso daqui, ó, de matéria e energia, que é a parte de introdução à química, a parte que eles colocam em a ver com radiação eletromagnética, com som, alguma coisa nesse sentido. Então, tem muitas questões que são de matéria e energia. Isso é bom pelo fato de que é o conteúdo que vocês estudaram esse ano. Bom porque é coisa mais recente, é coisa que vocês têm no material de vocês e fica mais fácil de revisar. Por outro lado, se por acaso algum de vocês tiver mais dúvida, não tiver pegado bem o conteúdo, precisa ser, sim, ter mais cuidado para conseguir pelo menos fazer as questões e acertar as questões fáceis, tá? Porque aqui a gente não pode de forma alguma errar a questão fácil. A parte de Terra e Universo é o que a gente está estudando agora, né? Lembra do conteúdo que a gente está vendo? Começou semana passada e essa semana continua, né? A parte da formação do universo. Terra, a gente vê assim de forma bem superficial. Eu até eu separei um resumo sobre cada um desses conteúdos aqui, mas a parte de Terra pode vir também junto aquilo que a gente chama de geologia. Geologia é a formação da Terra. Então, são os tipos de rocha, coisa, algo nesse sentido. A gente vai ver se por acaso eles têm ou não possibilidade de colocar. Até baseando nas provas que vocês têm, se por acaso eles colocam ou não esse tipo de conteúdo. Se colocar aí, quer coisa, a gente pode até preparar um material para ver sobre essa parte de formação da Terra, tá? Mas eu acredito que que eles realmente vão colocar questões que têm a ver com o universo, tá? Que é a formação das galáxias, a formação das estrelas, dos astros, né? Aquilo que a gente está vendo nas últimas aulas, tá? Espero que vocês tenham prestado atenção, né? Que ninguém tenha cochilado na sala, né? Indireta? Mas nada está perdido, tá? Na última aula, eu passei para vocês um resumo sobre essa questão da formação de estrela, tá? Que não somente para estrela, mas também serviu para a formação do sistema solar. Então, não sei se vocês copiaram, se está tudo bonitinho no caderno de vocês, mas se não tiver, completa essa parte daqui que vai ser muito importante para vocês, tá? Se tiver dúvida, principalmente nessa parte, né, nesse conteúdo, perguntem para mim em sala de aula, porque é aquilo que a gente está trabalhando mesmo. Eu estou passando essa semana uma lista de exercícios que é sobre isso daqui, então eu vou focar mais, principalmente nessa parte daqui em sala de aula, em corrigir os exercícios com vocês e tirar as dúvidas, que essa primeira aqui, né? Ou melhor, essa anterior, que é matéria e energia, e Terra e Universo, são os dois conteúdos que são do nono ano. Então, esses daqui realmente vocês não podem sair de sala de aula sem pelo menos ter uma noção do que é, tá? Não precisa saber tudo, não precisa lembrar de todas as fórmulas, não precisa lembrar de tudo que, né,
de todas as formas possíveis de resolver todos os exercícios, mas vocês precisam ter uma noção dos conteúdos, tá? Desses dois tópicos aqui, porque pelo que eu observei, a maioria das questões são disso daqui, tá? É isso também que vocês observaram, que vocês estão fazendo as provas aí, já faz um tempo. Esses daqui são os tópicos que mais têm questões mesmo? Sim, Legal, esses dois. né? É porque é nono ano. Como vocês estão fazendo a prova no final do nono ano, sempre é assim. Geralmente eles pegam o que está mais próximo, porque é aquele que está mais fresco na cabeça. Por outro lado, vocês não podem deixar de estudar aquilo que é anterior. Porque a questão do anterior, como são somente quatro questões, se por acaso tem duas questões disso daqui, ó, uma de matéria e energia, uma de terra e universo, eles vão colocar mais duas questões de outro conteúdo desses daqui. Então, assim, geralmente são questões fáceis, tá? Mas por acaso, sei lá, vocês não estudaram e esqueceu sobre isso daqui, aí fica assim um pouco mais complicado, né, de conseguir acertar a questão. Mas assim, de um modo geral, é importante que vocês saibam, assim, né, com mais propriedade sobre esses dois aqui, e os outros vocês precisam realmente ter uma noção. Por fim, movimentos da Terra e fases da Lua, que são os conteúdos que são os mais anteriores, né, que é conteúdo de sexto ano, de sétimo ano, são mais fácil, né? É a parte mais simples e mais rápida de conseguir revisar também, tá? O movimento da Terra é rotação e translação, né? Basicamente os dois principais. E fases da Lua são aquelas fases da Lua que vocês conhecem também, que basicamente ocorrem em 2 meses e cada fase tem em torno de 28 dias, tá? Aí a gente vai, durante essa e as próximas aulas, revisar cada um dos conteúdos. Depois que terminar, a gente começa a ver as provas, né? A resolver questões de prova e eu acho que vai ser mais importante para vocês. Tirar a dúvida, qualquer coisa a gente pode fazer. Pelo que eu entendi, o Renato está fazendo isso com vocês também. Vocês estavam resolvendo as questões ao vivo para o Renato, né? E a gente pode fazer isso também aqui em Ciências, tá? E o bom é que, como a quantidade de questões é menor, então a gente vai conseguir resolver mais questões do que vocês conseguem fazer em matemática. E geralmente, matemática a gente gasta mais tempo para resolver também, né? Porque é cálculo. Aqui em ciências, tirando aquelas de física, principalmente, que tem cálculo, as outras são somente de conteúdo mesmo, né? Mas bom, então, o primeiro eixo de tópico que faz parte da prova de vocês é corpo humano e saúde. Quando a gente fala de corpo humano, principalmente tem a ver com essa parte de organização do corpo em sistemas. E o que são sistemas? É sistema digestório, sistema respiratório, circulatório, a questão da coordenação do organismo, que é o sistema principalmente o nervoso e o endócrino. Não cai sistema endócrino. Nervoso tem possibilidade de cair somente essa parte de coordenação. Mas quando a gente fala de corpo humano, basicamente é isso. Primeiramente, vocês têm que ter uma noção desses sistemas aqui, que é o digestório, respiratório, circulatório, além do excretor. Tá nos slides para frente aí tem mais um pouco mais sobre isso daí. Mas o que vocês precisam saber primeiramente é sobre cada um desses sistemas, né? O básico, saber como é que é o sistema digestório, respiratório, circulatório, tá? Sobre o digestório, precisa também ter uma noção da parte de alimentação, né, das classes de elementos. Tá? Vocês lembram sobre essa parte? Sobre, por exemplo, quais são as principais classes de elementos? Lembram disso? Ter estudado isso, se não me engano, foi no oitavo ano? Menos. Sobre carboidrato, lipídio, proteína, ácido nucleico. Se for uma parte que vocês não lembram muito, faz o seguinte, eu quero que vocês apontem no final para mim o que é que mais vocês têm dúvida, o que é que realmente vocês não lembram, tá? Que aí eu vou ter que preparar alguma coisa nesse sentido para a gente conseguir, sei lá, atingir o máximo possível desses conteúdos com vocês, tá? Então, nesse primeiro eixo, vocês precisam ter noção dos sistemas e da parte de alimentação, porque em alimentação vem tudo, a questão dos grupos alimentares,
quais são os nutrientes, né, que cada um desses grupos pertencem. Então, são os carboidratos, o que, que são os carboidratos, o que, que tem a ver carboidrato com caloria, proteína, o que, que forma a proteína, que são os aminoácidos, por que, que as proteínas são importantes, de onde é que a gente obtém as proteínas. Os lipídios é a mesma coisa. Qual que é a importância nutricional dos lipídios? Onde é que a gente obtém esse tipo de alimento? Então, é mais nesse sentido, tá? Isso, depois que a gente estuda e tem uma noção sobre isso, a gente chega na parte de prevenção de doenças, que todos esses nutrientes, eles são importantes para a gente ter uma saúde uma saúde melhorada e conseguir, o corpo conseguir ter uma saúde melhor e não ficar doente facilmente, tá? Aquilo que a gente costuma chamar de imunidade baixa, tá? Então, se a gente se alimenta bem, tem uma possibilidade enorme de não ficar doente facilmente, certo? Então, a gente tem que ter uma noção de quais são esses nutrientes, onde é que a gente obtém, e ter essa noção de que eles são importantes na prevenção de doenças também. Óbvio que, quando a gente fala de nutriente, de alimentação, também tem essa situação que é relacionada à idade, sexo da pessoa e também as atividades físicas que são importantes no dia a dia da gente, tá? Em relação à prevenção de doenças, também tem uma ligação direta com as doenças sexualmente transmissíveis, que são hoje em dia chamadas de infecções sexualmente transmissíveis. E nas ISTs, vocês precisam pelo menos ter uma noção de quais são as principais ISTs e qual que é o sintoma e o modo de prevenção e de tratamento quando tem, tá? Então, de prevenção, é sempre para IST o uso do preservativo, tá? Então, é bem básico, mas precisa ter essa noção, tá? Então, esse primeiro eixo aqui, ele é um eixo assim um pouco expandido, né? Tem muita coisinha, mas por outro lado é o assunto mais fácil, tá? Dá para a gente estudar sem muito problema, tá bom? Então, precisa ter noção dos sistemas, das classes de alimentos e da importância deles. Eu não falei, mas também tem sais minerais e vitaminas, tá? Que também vocês precisam ter uma noção do que é. E, por fim, a questão das doenças. Tem doenças ligadas aos nutrientes e tem as infecções sexualmente transmissíveis, tá? Trocando o tópico agora. Sistema do corpo humano. Então, basicamente é a mesma coisa. No anterior, que é corpo humano e saúde, e sistemas do corpo humano, a gente fala basicamente da mesma coisa. Só que aqui, a principal situação é da interação entre esses sistemas. Então, primeiro, vocês precisam ter uma noção do que é o sistema digestório, respiratório, circulatório, excretor e nervoso, para saber como é que eles funcionam em interação, ou seja, como é que eles funcionam interligados. Só um exemplo para vocês. Agora são 3h20 da tarde. Quem está com fome agora? Possivelmente alguns estão. Eu, tipo. Eu também. Que já está na hora, né? Horário do lanche da tarde. O que acontece? Quem traz a fome para a gente é o sistema nervoso. O que o sistema nervoso faz? Ele manda uma informação para a corrente sanguínea. Então, por isso que está o circulatório aqui. Manda uma informação para a corrente sanguínea para avisar o sistema digestivo no estômago que vocês estão com fome. Aí o estômago começa a liberar substâncias que é para digerir o alimento. Não quer dizer que vocês vão comer, mas fica produzindo substância esperando que vocês vão, sei lá, parar alguma coisa que vocês estiverem fazendo para começar a alimentar, entendeu? Então, por isso que eles são interligados. E no momento que vocês terminarem de comer, o próprio sistema nervoso vai mandar uma outra informação que vai ser contrária àquela de que já comeu e está satisfeito. Então, tem informação da fome e tem informação de não estar com fome. Entenderam? Então, isso é interação entre os sistemas do corpo. Então, na parte anterior, a gente precisa ter uma noção de quais são esses sistemas, e nesse agora é de como eles se funcionam interligados, tá? E funcionamento
é aquilo que a gente chama de fisiologia, tá? Então, toda vez que vocês verem esse nome aqui, fisiologia, significa funcionamento, tá? Então, a interação, função e interação tem ligação direta com fisiologia, que é o funcionamento do organismo de forma geral, tá? E funções químicas, físicas e biológicas como o nosso corpo funciona. Então, a interação é o funcionamento de forma química, física e biológica. E é nesse momento que eu quero que vocês tenham bastante cuidado, que pode ter questões de reações químicas aqui, certo? Então, aquela parte que eu falei para vocês, que é específica do nono ano, que é a parte que tem a ver com introdução à química. Então, aqui, ó, eles podem pegar questões que são de digestão e colocar alguma coisa relacionada à reação química, certo? Eles podem fazer isso. Ou então, podem pegar do próprio sistema respiratório, porque a respiração é uma reação química também. É uma reação química que transforma o gás oxigênio de forma indireta, tá? Não é diretamente, mas indiretamente, em gás carbônico. Então, é uma reação química também. Então, tem essas possibilidades que vocês têm que ter cuidado, tá? Porque talvez vocês vão ler a questão, começa a falar de sistema digestório, depois joga um monte de fórmula química embaixo, aí você fica desesperado. Ai, meu Deus do céu, isso não tem nada a ver com ciências, né? Não tem nada a ver com digestão. Mas não, é porque tem possibilidade de acontecer dessa forma, de colocarem dois conteúdos juntos. E essa possibilidade é muito grande de acontecer, tá? Certo? Então, essa segunda parte aqui é a parte de interação dos sistemas, tá bom? Quer perguntar alguma coisa, Ana Júlia? Não, tá de boa. Tá? Tá. Então, vamos avançar. Aqui, novamente, a questão da alimentação, né? Só que agora diretamente relacionado a hábitos... Só que diretamente relacionado a hábitos alimentares, a importância de a gente ter uma alimentação variada e né, com vários tipos de alimentos diferentes e, óbvio, né, a necessidade da gente ter uma boa higiene do corpo também, tá? No caso, né, principalmente lavar as mãos, lavar os alimentos e também no própria higiene bucal, tá? A importância disso. Para quê? Para prevenção de doenças. Nessa parte que eu tinha falado para vocês, que eles podem também colocar questões que são relacionadas a doenças que são diretamente relacionadas ao alimento que a gente consome, certo? Então, eles podem colocar, por exemplo, alguma verminose aqui no meio. Só que, geralmente, quando é esse tipo de questão, eles colocam um texto explicando a verminose e fica mais uma questão de interpretação, tá? Então, assim, é o tipo de questão que é mais fácil vocês conseguirem responder, de modo geral, tá? Mas tem essa possibilidade deles colocarem uma questão que tem a ver com um alimento em si, né? Por exemplo, possivelmente vocês já devem ter ouvido falar muito disso, que na hora que a gente vai consumir um alimento que a gente comprou no supermercado, a gente precisa fazer a higienização dele, seja lavar com sabão, utilizar água sanitária, né? Porque é o tipo de cuidado que a gente precisa ter para que o alimento realmente consiga ficar limpo, né? E a gente consiga tirar tudo o que possa trazer alguma coisa ruim, né? Algum tipo de doença para a gente. E uma das principais doenças que a gente adquire, né, que são várias, são as verminoses, tá? Verminose é doença de verme, tá? Por exemplo, lombriga, tá? Que é o tipo de situação que a gente pega do próprio alimento, tá bom? Então, essa questão que tem a ver com hábitos alimentares é importante. A questão de ter higiene, né? A higiene tanto bucal quanto a higiene do nosso corpo, também do alimento. E, por fim, a questão dos distúrbios alimentares, principalmente os ligados à obesidade e subnutrição, tá? Esses dois assuntos aqui, eles são muito recorrentes em prova, tá? Eu acho que é de extrema importância vocês terem essa noção de que do que se trata, né? O que que é obesidade, o que que é subnutrição e para conseguir resolver esse tipo de questão, tá? Mudando o foco, entrando na parte de seres vivos e ecossistemas.
Fabrício, Oi. você falou que mudou de DST para IST, mas tem alguma diferença principal entre a doença e a infecção? Então, o que acontece? Com o passar do tempo, eles começaram a observar que algumas doenças que eram somente consideradas doenças também encaixam em IST. Um exemplo, todo mundo conhece hepatite aqui, não conhece? Sim. Tem três tipos de hepatite, A, B e C. A hepatite, principalmente hepatite B, hepatite C, elas também podem ser transmitidas através do contato sexual. Então, por isso, a gente não pode simplesmente considerar como todas sendo doenças, porque tem algumas que não são somente sexualmente transmissíveis, são também transmitidas de outras formas. E outra situação também que é ligada a essa questão de ter mudado o nome é o fato de que tem algumas situações que são muito graves, né? Como, por exemplo, a AIDS. E tem outras, tem a sífilis, tem o HPV. O HPV causa câncer, né? E tem outras que são assim, mais leves. Como, por exemplo, tem uma que é muito famosa, só que ela geralmente não costuma dar, tipo, não costuma ser muito grave, que é a herpes. A herpes é uma infecção que dá na região da boca, na região genital, no rosto, né? Dependendo da pessoa. Só que ela não é muito mais do que isso. Geralmente, quando a pessoa está com herpes, ela somente passa o creme, né? Na região que tiver com a herpes, tipo, atacada, né? E depois de algumas semanas a herpes passa, só que a pessoa não se livra dela. Então, ela é uma infecção, que é uma infecção que ela é crônica, né? Só que ela não é aguda. Aí por isso que ela se encaixa muito mais em infecção do que doença. Agora, se você for comparar com a AIDS é uma doença que mata. Então, assim, são duas situações assim muito diferentes. Tem quase que 100 doenças, 100 infecções diferentes que são consideradas dessas sexualmente transmissíveis. Então, tem vários níveis diferentes de doença. Então, por isso que eles acharam melhor utilizar o nome infecção do que doença. Porque também tem aquela coisa que a gente sempre liga, né? Doença é uma coisa que é muito grave, que vai me matar, né? Então, geralmente a pessoa fica muito preocupada quando eu falo esse nome doença. E quando eu falar que está infeccionada, uma infecção somente é mais algo mais brando. É mais nesse sentido mesmo, porque tem algumas que são muito graves e outras que são mais brandas, né, mais leves. Então, é mais nesse sentido. Então, é tipo o processo que aconteceu com o autismo, que foi de uma síndrome, agora é categorizado como um transtorno. Sim, sim. E isso é. Geralmente eles criam categorias diferentes de acordo com o que eles observam, né? É mais mesmo na questão de observação. Muito bem observado isso, viu? A questão do autismo, um monte de doença, de doenças não, né? De situações relacionadas à questão do nosso comportamento, né? Que elas possivelmente nos próximos anos vão ter alguma coisa aí de alteração, sim. Sempre tem. O legal da ciência é isso, né? Da biologia, do modo geral. Sempre quando eles observam que tem algo que não está certo, eles têm essa possibilidade de alterar e criar uma nova classificação ou classificar de uma forma mais correta, né? Então, é legal, ciência é interessante por isso. Então, o, essa parte, né, relacionada a seres vivos, o que que vocês precisam ter noção? Principalmente, quais são os grupos de seres vivos, né? Aquela situação que eles podem, de forma assim, bem básica mesmo, remeter aos 5 reinos dos seres vivos, né? Vocês precisam lembrar, pelo menos, quais são os 5 reinos: reino Monera, reino Protista, reino Fungi, reino Plantae e reino Animalia. Vocês precisam saber os 5 reinos e saber principalmente as características principais desses 5 reinos dos seres vivos. Possivelmente vocês devem ter estudado isso no 7º ano, tá? Quais são as características gerais dos seres vivos. E depois tem uma parte que liga diretamente à interação dos seres vivos com o meio ambiente.
que é a parte que a gente costuma estudar nessa situação que é relacionada à relação direta com o meio ambiente. Aí já começa a adentrar no conteúdo que tem a ver com cadeia e teia alimentar. Vocês lembram de cadeia alimentar? Sim. Aí a parte de Sim. aqui mesmo já cita, né, dos níveis tróficos. Não sei se vocês lembram desse nome, mas nível trófico é o nível ou posição de cada um ser na cadeia alimentar. Então, por exemplo, tem produtor, não pode esquecer, sempre numa cadeia alimentar, começa-se sempre com o produtor. O produtor é aquele ser vivo que produz o alimento. Então, um exemplo de produtor é uma planta. Mas também é exemplo de produtor uma bactéria que pertence a um grupo que chama cianobactérias. Cianobactérias são bactérias que fazem fotossíntese. E também tem outro grupo de ser vivo que faz fotossíntese, que são as algas, tá? Que é aquilo que a gente chama de fitoplâncton. Então, no total, para produtor, a gente tem três situações possíveis: plantas, cianobactérias e o fitoplâncton, que são as algas. Tá? Então, se por acaso eles estiverem citando uma cadeia alimentar, e se for para apontar qual que é a sequência da cadeia alimentar, vocês precisam observar sempre que tem que ter um produtor. Só que o produtor nem sempre vai ser uma planta. Pode ser, por exemplo, uma cianobactéria, ou pode ser um fitoplâncton. Lembra do plâncton lá do Bob Esponja? Só que o plâncton do Bob Esponja, ele é um zooplâncton. O zooplâncton é um tipo de ser vivo que se alimenta do fitoplâncton, certo? Então tem três, de novo, não pode esquecer. Eu estou falando, gente, porque costuma cair muito em prova isso daí. Quais são os produtores? Plantas, cianobactérias e fitoplâncton, certo? Se quiser depois a gente anota isso em um lugar separado aí. E esse, então, é o primeiro nível trófico, tá? E depois tem os próximos, que são os consumidores. Sempre o consumidor é aquele que se alimenta de um produtor ou vai seguindo a cadeia de acordo com a quantidade de indivíduos. Aí vai ter consumidor primário, consumidor secundário, terciário e assim por diante. Então, são vários para formar uma cadeia alimentar. Já a teia alimentar, vocês lembram de teia alimentar? Sim ou não? Meninos? Levemente, pô. Não, Mais não ou lembro. Lembra não? menos. Então, vou fazer o seguinte, ó, aqui não tem jeito de avançar sem pelo menos vocês terem noção do que é. Eu vou abrir na internet aqui rapidinho e vou mostrar para vocês uma teia alimentar. Isso daqui é uma teia alimentar. Não pode esquecer, toda cadeia alimentar começa com produtor. Tá vendo embaixo que tem cenoura, grama e cereais? Estão vendo aí? Isso são os produtores. Vocês podem observar, por exemplo, vou pegar a grama. A grama, quem se alimenta da grama? O coelho. Quem se alimenta do coelho? A raposa. Então, aqui foi uma sequência, foi grama, coelho, raposa. Isso é uma cadeia alimentar. Mas a grama também é alimento do gafanhoto. O gafanhoto é alimento do pássaro, e o pássaro pode ser alimento da raposa. Aí a gente vai para o lado, tem o cereal. O cereal é alimento do rato, e o rato é alimento da coruja. Só que o cereal também é alimento do gafanhoto, que é alimento do pássaro, que é alimento da raposa. Ou seja, aqui a gente tem o cruzamento de várias cadeias alimentares diferentes. Então, quando a gente tem duas ou mais cadeias alimentares que interagem entre si, a gente tem uma teia alimentar, certo? Então, ó, se cair questão de teia alimentar, vai aparecer dessa forma. Aí a única coisa que vocês precisam ter cuidado é conseguir apontar qual que vai ser o nível trófico. Aí, nível trófico, qual vai ser a posição na cadeia alimentar. Só um exemplo. Vamos pegar aqui a grama. A grama é o primeiro nível trófico. O coelho, né? Seguindo essa seta aqui, ó, saiu da grama e foi para o coelho. O coelho é o segundo nível trófico. Depois do coelho, a seta foi para a raposa. Aí a raposa é o terceiro nível trófico, certo?
Agora, se eu sair da grama e for para o gafanhoto, a grama é primeiro nível trófico, gafanhoto também é primeiro nível trófico, é segundo nível trófico, desculpa. Então, grama primeiro, gafanhoto segundo. O pássaro se alimenta do gafanhoto. Então, pássaro é o terceiro nível trófico. Então, grama primeiro, gafanhoto segundo, pássaro terceiro. E a raposa que se alimenta do pássaro vai ser um, dois, três, quatro. Então, nesse caso, o nível trófico da raposa pode ser, ó, um, dois, três, ou um, dois, três, quatro, certo? Eu já vi muitas questões desse jeito, certo? Então, se aparecer, bastante cuidado que nível trófico é um nível na cadeia alimentar. E T alimentar é o que vocês estão vendo aqui, ó, um monte de serzinho junto, interagindo entre si. E o nível trófico é a sua posição. E a posição pode variar de acordo com a sequência dos anteriores. Então, por exemplo, novamente a raposa, ela foi um, dois, três aqui, e foi um, dois, três, quatro no outro. Certo? Entenderam isso, meninos? Isso daqui. Beleza, então níveis tróficos, eu falei para vocês. Ciclo de matéria e fluxo de energia. Ciclo de matéria tem a ver diretamente com cadeia alimentar. Ciclo de matéria seria como a matéria vai sendo consumida. Então, por exemplo, sei lá, 1 quilo de folha é alimento para, sei lá, 20 gafanhotos, que são alimentos para 2 sapos, que é alimento para uma cobra. Então, isso é o ciclo da matéria orgânica. E fluxo de energia é o fluxo da energia que sempre vai passando de um nível para o outro, nível trófico, e sempre o fluxo de energia ele é numa direção somente, e o fluxo de energia sempre diminui em quantidade, ou seja, a energia sempre diminui porque ela sempre é dissipada na hora que um ser se alimenta do outro. Então, por exemplo, vocês vão se alimentar daqui a pouco e essa energia ela é dissipada um pouco através do calor. Sabe quando você come muito e esquenta o corpo? Então, quer dizer que você está dissipando parte da energia que você consumiu no alimento para fazer reação química na digestão. Então, a gente sempre perde um pouco da energia que a gente que a gente consome na sequência da cadeia alimentar. Então, sempre o fluxo de energia ele só tem uma direção e vai diminuindo de acordo com a quantidade de ser no avanço da cadeia alimentar, tá? Essa parte daqui depois a gente pode fazer demonstração em gráficos aí que é mais fácil de entender. Depois a gente entra para a parte de micro-organismos de decomposição, tá? Que também fazem parte da cadeia alimentar, mas geralmente os decompositores eles ficam à parte, porque todo momento na cadeia alimentar tem algum ser morrendo. Na hora que o ser morre, que seja uma planta, um pássaro, o que for, aí quando ninguém se alimenta daquele ser, ele vai para a decomposição, e quem faz decomposição são os micro-organismos, tá? E quem faz decomposição são bactérias e fungos, tá? Então, vocês precisam ter, pelo menos, a noção de quais são os seres vivos que fazem decomposição. Além disso, os micro-organismos podem ser utilizados na produção de alimentos, de medicamentos e combustíveis, tá? Principalmente de alimentos e medicamentos. Um exemplo, tem alimento que é feito diretamente com fungo, né? A gente come o fungo. Então, por exemplo, aquele champignon é fungo, né? A gente come ele direto. Tem outros fungos também que são muito importantes. Tem um outro que chama shiitake. E medicamento, o principal antibiótico que foi produzido até hoje em dia é um antibiótico que ele é feito diretamente de um fungo. O antibiótico chama penicilina e o fungo chama penicillium, tá? Então, os micro-organismos têm extrema importância na produção de várias coisas para o ser humano, tá? E aqui eu já falei para vocês que são os fungos e bactérias que fazem esses processos, né? E por fim, vocês precisam ter uma noção da diversidade biológica dos seres vivos, né? Que cada ser vivo tem uma função diferente no ecossistema e que todos eles têm o seu papel, que a gente chama de nicho ecológico, tá? E que os seres vivos interagem entre si, né? Os seres vivos entre si, que a gente chama de fator biótico,
e também com aquilo que não é vivo, que a gente chama de fator abiótico. O não vivo seria a luz, a água, o solo, tá? Não sei se vocês recordam disso, mas se não recordar, precisa dar uma revisada sobre isso daqui também, tá? Então, igual eu falei para vocês, os principais tópicos que vocês acharem que são mais complicados, separem para a gente trabalhar assim de forma mais específica nas próximas aulas, tá? Façam isso, qualquer coisa vocês podem começar a fazer agora, se quiser mandar no chat, ou depois passa para mim nas aulas também, não tem problema, tá? Porque vocês precisam me passar o que é que vocês têm mais dificuldade para a gente conseguir aprofundar mais, que vocês têm basicamente 3 semanas para a prova, então tem que ser um pouco mais direto e específico, tá? Professor, Oi. sobre isso eu tenho, não sei se era para falar agora, Tá. mas eu tenho muita, se não é muita, mas eu tenho uma dificuldade no primeiro e segundo bimestre da matéria do senhor. Primeiro e segundo mês? Não, que seja então. Mas faz isso então. Comecem a anotar. Não sei se por acaso seria bom fazer uma enquete, alguma coisa nesse sentido, se vocês acharem que deve ser dessa forma. Mas a gente pode sim retomar o que fosse mais complicado para vocês. Se for o conteúdo desse ano, pode ser. Agora, se for esses outros que a gente está falando agora, só que o mais importante é que vocês precisam estudar tudo isso daí, tá? Todos esses conteúdos que eu estou passando com vocês, que eu estou, tipo assim, eu estou tentando pelo menos passar a parte geral de cada um deles. Tem mais do que isso, mas pelo menos vocês terem noção se por acaso é alguma coisa que vocês lembrem ou não lembrem, certo? Por quê? Eu até andei observando, sempre quando alguém leva uma dessas provas de FTM para a escola, aí sempre tem um outro aluno que chega para mim e pergunta, mostra a prova e fala, professor, nossa, essa questão ou essas questões aqui estão muito difíceis. Aí eu leio a questão e falo, não, esse daqui é de tal assunto. Aí talvez é a parte de não lembrar do que é que se trata. Então, por exemplo, se por acaso no meio do texto estiver falando sobre vacina, ou melhor, falando sobre antibiótico, aí talvez você não vai recordar que está falando sobre essa questão ligado. Cadê? Troquei aqui, a produção de medicamentos, que é algo ligado à própria questão da importância do fungo e da bactéria. Então, sim, talvez vocês não lembrem do que se trata o assunto, mas talvez, assim, dar uma pequena retomada, já consegue ter uma noção do que é que se trata e fica mais fácil de conseguir responder a questão. Entendeu? É mais nesse sentido. Então, primeiramente, a gente precisa providenciar essas provas, né? Tá tudo fácil de conseguir acessar para a gente trabalhar nas próximas aulas e, principalmente, tentar revisar, tentar retomar os assuntos que vocês apontarem que são os mais complicados. Dá para trabalhar todos esses que eu tô falando com vocês? Dá, mas acaba que a gente vai ficar com pouco tempo para tentar fazer questão de prova, tá? Então, acho que é mais fácil a gente pegar e separar os principais e depois a gente ir direto para as questões de prova e tentar fazer, porque aí vocês precisam estar lá no dia da prova já preparado para conseguir fazer as questões da prova, que é o mais importante, tá? Aí, na continuação, eu já tinha falado para vocês a questão da importância dos fungos e bactérias, e, por fim, né, os ecossistemas do modo geral, porque ecossistema é a junção do fator vivo com o fator não vivo, ou seja, o ecossistema é a junção do fator biótico com o fator abiótico, tá? Esses são os nomes. O fator biótico é o ser vivo e o fator abiótico é o ser não vivo, tá? Aí mudando e não mudando de assunto, que ainda a gente continua falando sobre ecossistema, no caso dessa parte relacionada diretamente ao meio ambiente, é relacionada às questões da destruição, né, do meio ambiente pelo ser humano, que é a parte que tem a ver com poluição do ar, erosão do solo, uso consciente da água, estudar sobre as consequências da água poluída, né, o caminho do lixo. O que é esse caminho do lixo? É a questão da gente entender qual que é a importância de separar o lixo, né, da coleta seletiva, qual que é o problema do lixão, e isso tudo tem a ver com gestão de resíduos, tá?
E, por fim, os assuntos relacionados à sustentabilidade e consumo consciente dos materiais do modo geral, tá? Então, esse assunto aqui ele é mais simples, né? Mais fácil, mas pelo menos vocês têm que ter uma noção de cada um desses tópicos aqui, tá? Se tiver alguma dúvida relacionada a eles também, vocês me perguntem que a gente vai tirando a dúvida no decorrer das aulas que a gente tiver. Agora a gente entra na parte do nono ano. Esse e o próximo. Começando com matéria e energia. Matéria é introdução à química. Energia, química e física, tá? Então, ó, no campo da matéria e energia, a gente estuda as propriedades dos materiais. Então, aquela parte inicial mesmo da química, né, que a gente chama de introdução à química. Então, estudo da matéria, estudo das propriedades da matéria, como, por exemplo, esses aqui são algumas propriedades da matéria, né, flexibilidade, dureza, transparência, tá? Então, vocês precisam ter noção do que é a matéria, do que é o átomo, quais são os constituintes de um átomo, tem que ter uma noção bem básica daquilo, né, da tabela periódica. Então, sim, são os conceitos básicos que eu observei que eles estão cobrando na prova. Por outro lado, quando chega nessa parte aqui, ó, de transformações, que é a parte de reações químicas. E é nessa parte que eu quero que vocês tenham bastante cuidado, tá? Por quê? Em reação química, eles, pelo que eu já observei nas provas, eles estão cobrando, primeiramente, o que é uma reação química. Eles estão cobrando sobre essa questão de quando a gente tem, né, as duas partes da reação química, que é o reagente e produto, e principalmente é nesse momento que eles estão colocando alguns números, tá? Não lembro de ter visto alguma questão que precise de fórmula relacionada à reação química, mas tem possibilidade deles colocarem alguma coisa relacionada a balanceamento de reações químicas. Não sei se vocês lembram de balanceamento. Mas balanceamento é aquilo que, na reação química, tem dois lados, tem que ter a mesma quantidade de um lado e de outro, que é basicamente a mesma coisa daquela lei de Lavoisier, que tudo que tem nos reagentes tem que ter a mesma quantidade nos produtos, tá? Então, essa parte que eu vi assim, mais comumente sendo cobrado na prova. E como eu já falei para vocês, esse daqui é a parte, né? Essa daqui é a parte do conteúdo que eles estão, assim, mais colocando em questões da prova, tá? Então, precisa ter uma noção das propriedades, né, gerais, daquela introdução à química, até reações químicas, tá? Então, precisa estar mais, assim, mais fresco na memória de vocês. Recomendo vocês darem uma olhada no caderno de vocês, tenta, assim, voltar, estudar novamente, dar uma revisada. E outra coisa também que dá para fazer com vocês, se por acaso o tempo tiver muito curto e tiver muita dúvida nesse e em outros assuntos, dá para mim também pesquisar alguns vídeos e passar para vocês para estar revisando em horário que vocês estiverem livre, tá? Que é uma opção também. A gente pode fazer a aula, eu posso correr atrás de providenciar alguns vídeos para vocês estudarem também, e o principal são as questões que a gente precisa resolver, tá? Aí, na continuação, a gente tem energia, que é a parte de movimento, né? Movimento de energia, que entra na parte de introdução à física. É óbvio que aqui na química também tem a ver, tá? É aquela parte que a gente começa a estudar sobre o que é energia, como que a energia se movimenta e o que é movimentado. Aqui é onde a gente começa a estudar principalmente de ondas eletromagnéticas. Não costuma colocar onda sonora, mas pode ser que eles coloquem pelo menos alguma coisa ligada a movimento e ondas sonoras, que não sei se vocês lembram, mas para ter movimentação de ondas sonoras, que é um tipo de energia, né? Para ter movimentação de ondas sonoras, precisa de matéria. De ondas eletromagnéticas, elas se movimentam com a matéria ou no vácuo, tá? Então, essa parte de energia como forma de movimento, pode ser que eles cobrem alguma coisa nesse sentido. E aquecimento é a parte da consequência
da movimentação da energia. Então, por exemplo, micro-ondas, né? Você liga o micro-ondas e aquece o alimento. Por que que o alimento é aquecido? Porque há agitação das moléculas dentro do alimento, no momento que a gente liga o aparelho de micro-ondas, tá? Então, a energia pode causar aquecimento de alguma coisa, por exemplo, aquecimento do alimento. Depois a gente entra nessa parte de radiação, aí a radiação eletromagnética, o exemplo da radiação solar, que são vários tipos de radiação diferente, né? No caso, tem que a gente pode citar assim, mais comumente, a onda infravermelho e a onda ultravioleta, que são as mais comuns, além de ter também a luz visível, tá? Então, a radiação solar, principalmente essas três, a infravermelho, a ultravioleta e a luz visível, tá? Então, principalmente essas três, vocês precisam pelo menos ter uma noção do que cada uma delas significa. E, por fim, o papel do Sol como fonte de energia primária, né? No caso aqui, o Sol. Pergunta para vocês, qual que é a principal ligação do Sol como fonte primária de energia? O que que tem a ver o Sol como fonte primária de energia? O que que é que o Sol traz que tem essa ligação direta com produção primária de energia? Onde é que o Sol é utilizado para produzir energia? Para os seres vivos, por exemplo. Quem sabe me responder? Alguém? Reformula essa pergunta aí. Aqui, ó, o Sol. Hum. Ele, como a própria, né, a própria parte aqui, né, já disse, ele pode ser utilizado como, ou melhor, ele é a nossa principal fonte de energia, né? É considerado como fonte primária de energia. Que exemplo vocês podem citar que o Sol é utilizado como fonte primária de energia? No caso de Na ser vivo. fotossíntese? Isso, na fotossíntese. Agora, saindo fora do ser vivo, que outra forma o Sol pode ser utilizado como fonte primária de energia? Hum. Energia solar? Energia solar. Então, entenderam? Então, pode ser, eu vi aqui que quem respondeu foi, eu vi que É. aqui o Samuel tinha respondido, e foi a Ana Júlia que respondeu? Isso, foi eu, Samuel e Jonathan. Tá. Então, tá ótimo, então. Então, é isso daí. Então, pode ser que na prova eles coloquem alguma questão relacionada a isso. Pode ser fonte primária para ser vivo ou fonte primária para utilização do ser humano, no caso, tá? Então, é só ter essa noção. Não é difícil, porém, precisa conhecer isso daí, tá? Então, esse início da matéria que eu vou precisar que vocês derem uma revisada, tá? Bem, foi. Isso foi certo, tá certo isso. E por fim, a gente chega no. Por fim, ainda não, né? Que ainda tem mais um pouquinho. Eu falo por fim do nono ano, né? A gente chegou no conteúdo que a gente está trabalhando nos últimos dias, que é a parte da observação do céu e da formação do universo. Então, faz parte disso daqui que está no meio, ó. Óbvio que a gente não estuda o formato esférico, que na verdade é o formato geóide da Terra, porque isso daqui, quem se preocupa mais com isso é a geografia. Mas vocês precisam ter noção de que a Terra ela é esférica no formato geóide. Ela é redonda, só que o formato correto é geóide. Geóide é aquela formação toda feia que eu fiz o desenho no quadro para vocês aí, para todos os nomes, tá? O que mais? Tem que ter uma noção do que é isso daqui, né? A observação do céu, como é que é feita, a importância da observação do céu, né? Principalmente a identificação de constelações, é aquilo que a gente falou nas aulas anteriores, que é as constelações aí que a gente citou, né? Algumas delas, como por exemplo o Cruzeiro do Sul, as Três Marias, né? E outras constelações aí. Não sei, eu acredito que eles não vão colocar questões relacionadas a formas diferentes de enxergar as constelações. Mas pelo menos vocês precisam ter noção do que é uma constelação.
E o que que esse significado tem de importância? Que é aquilo que a gente falou nas últimas aulas, que é, antigamente eles utilizavam como forma de navegação, que eles utilizavam como forma de localização também, né? E também como formas de entender o momento certo de plantar, né? De plantio ou de seca, né? Então, eram os principais momentos de observação do céu, tá? Então, essa questão é muito importante que vocês tenham uma noção, tá? Então, a identificação das constelações, a presença de água e do solo também, tá? Além da utilização de mapas, globos e fotografias para representar o planeta. Aqui também fica mais a cargo da geografia. Se tiver alguma dúvida relacionada a isso daqui, vocês me falem, que se tiver alguma coisa que eu possa trabalhar com vocês, eu trago também, tá? E o sistema solar, a Lua e outros corpos celestes, o estudo deles, né, quanto à dimensão, composição e movimentos, tá? Então, aquilo que a gente falou muito, né, na questão do sistema solar, como é que ele é formado, e principalmente o movimento que influencia em ser considerado, né, aquilo que eu falei para vocês nas últimas aulas, ser considerado um planeta, se não tem um movimento bonitinho, que é da volta inteira em torno do Sol, se não tem um movimento, ele não é um planeta anão, é um asteroide, etc. A Lua, né, que é um satélite natural, vocês precisam ter esse tipo de noção, tá? No momento que for fazer a prova. Então, assim, são conceitos básicos que é aquilo que a gente está trabalhando em sala de aula nos últimos dias. Então, isso daqui vai ficar mais fácil a gente trabalhar em sala de aula, tá? Nos próximos dias que a gente tiver de aula sobre esse assunto. E, deixa eu ver se esse daqui é o último. Não, tem mais dois. Na parte de movimentos da Terra, sobre rotação e translação, que rotação é o movimento que é responsável por formar o dia e noite, né, que são as 24 horas, né, que a rotação da Terra ela dura 24 horas, e a translação que é responsável por formar as estações do ano. A translação é aquela volta que a Terra dá em torno do Sol, né? Então, em torno de 365 dias e algumas horas, né? 365 dias, 6 horas e um pedacinho mais do que isso. Então, noção do que é rotação e translação e também da inclinação da Terra, tá? A inclinação da Terra, que é responsável por ter aquela diferenciação do verão e inverno, tá? Então, essa parte daqui, se vocês não lembram sobre isso daqui, precisa dar uma estudada, tá? Por exemplo, tem momento que a Terra está mais próximo e mais distante do Sol. E a inclinação é um fator que influencia de forma assim, muito importante nessa questão da formação das estações do ano, tá? Das estações do ano. Que, apesar de ter a translação, mas a inclinação da Terra é fator muito importante para a formação das estações do ano. Então, verão e inverno, por exemplo, é de acordo com a inclinação da Terra, tá? Aí sempre quando a Terra, a parte que estiver mais próxima do Sol, né, que não vai estar muito próximo, mas o que tiver com a cabeça virada para o Sol é o que vai estar mais quente. Então, se tiver a parte de cima virada para o Sol, aqui vai ser verão. Se tiver ao contrário, vai ser embaixo que vai ser verão. Então, é a inclinação do eixo da Terra influenciando na estação do ano, tá? E ciclos naturais e marcação do tempo também, que aí é uma parte mais ligada ao conhecimento antigo mesmo, tá? E acho que agora é por fim mesmo, sim, as fases da Lua, tá? Se vocês não estudarem isso daqui, não sei, tá? Muitas vezes não entra no conteúdo de ciências estudar as fases da Lua. Se vocês não estudarem isso daqui, aí eu preparo uma aula sobre isso daqui para vocês, tá? Então, é a questão de observação e registro das formas aparentes da Lua, que dura em torno de 2 meses e que, nesse tempo, você tem todas as fases da Lua acontecendo de forma periódica. Tem até uma tabela que vocês conseguem fácil na internet sobre quais são os dias que a Lua muda de ciclo, né, de período, tá? Então, a gente consegue ver facilmente quais são esses períodos e
ter essa noção. E, principalmente, o que que isso tem a ver com alguns fenômenos que acontecem na Terra, tá? Então, por exemplo, a formação das marés é um fator que é influenciado pela mudança, né, da posição e também da própria mudança dessa periodicidade da Lua relacionada à Terra, tá? Então, são as fases da Lua e também a questão dos eclipses, né, que a gente tem dois tipos de eclipse, né, que é o eclipse da Lua e o eclipse do Sol, né? Que aí o que que muda de um para o outro é a posição da Lua em relação à Terra. Se a Lua vai estar na frente do Sol em relação à Terra, ou se a Lua vai estar escondida na Terra em relação ao Sol. É os dois tipos de eclipse, tá? Se vocês não lembram sobre esse assunto, se quiser depois a gente prepara alguma coisa nesse sentido também, tá? Mas, no modo geral, é isso daqui, tá? Então, finalizo com vocês essa parte, tá? Então, a aula de hoje eu tinha separado para apresentar para vocês quais são os conteúdos que vai cair na prova de vocês, tá? Como vocês podem ver, uma quantidade assim, até razoável de conteúdos, só que boa parte do que está aqui são coisas que são conteúdos que são fáceis, tá? Que é coisa só de vocês darem uma estudada, uma retomada mesmo para conseguir fazer as questões. Daí não pode esquecer que o principal objetivo é isso,